Olá, bom dia a todos. Aqui é o Bruno Ribeiro. Esse é mais um vídeo da Atmosfera Livre. E eu vou fazer uma discussão sobre esse evento de precipitação intensa que está acontecendo, né, entre norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Onde se espera que alguns acumulados até superem 300 milímetros, né, em alguns pontos até amanhã. Então, principalmente nessa última madrugada até o final do dia 8, início do dia 9, deve chover em torno aí de 200, 300 milímetros até em alguns pontos. Então, um evento de precipitação que tem potencial de ser bastante significativo. E esse mapa aqui mostra algumas estações do CEMADEM das últimas 24 horas, então é desde mais ou menos 15 UTC do dia 6 até as 15 UTC do dia 7. E dá para ver que tem alguns pontos aqui no oeste, sudoeste do Paraná que já tem mais de 150 milímetros. Em alguns outros pontos de Santa Catarina também mais de 100 milímetros. Na área mais do leste de Santa Catarina e Paraná, alguns pontos com 100 milímetros aqui. Então, essa primeira metade do evento, né, vamos dizer assim, já tem sido bastante significativa. E o que vai seguir acontecendo hoje, no sábado, durante o dia 7 e amanhã, no dia 8 principalmente, tem grande potencial de causar alguns danos significativos aí na região, principalmente subida de rios e deslizamento de encostas e até algumas enxurradas em alguns pontos. Então, aqui é uma imagem de satélite, né, das 12 UTC de hoje. Dá para ver que tem uma ampla área com temperaturas bastante baixas e nuvens altas, né, associadas a essa convecção e alguns pontos com temperaturas de brilho bastante baixas, abaixo de menos 50 Celsius, principalmente no parte leste aqui de Santa Catarina e Paraná, onde teve algumas tempestades aí no final da madrugada e início da manhã. E essa área aqui do oeste do Paraná, né, onde ocorreram aqueles 150 milímetros em alguns pontos aqui, que também tem convecção bastante ativa. E conforme a gente vai avançando no tempo, dá para ver que essa convecção ela se forma aqui em partes do Paraguai e província de Misiones, na Argentina, e aí avança em direção ao oeste do Paraná, favorecendo essa precipitação mais intensa que se observa aqui no Paraná. Né? Então uma convecção bastante intensa e uma área bastante grande, né, atingida por essa convecção. Geralmente não são tempestades muito localizadas, né, nesse caso são alguns sistemas convectivos de maior escala um pouco, com taxas de precipitação que geralmente não são tão elevadas, elas ficam geralmente em torno de 20 a 40 milímetros por hora na maior parte dos pontos, só que acumulado por um período longo, né? Então a convecção ela segue acontecendo no mesmo lugar. Dá para ver que, por exemplo, no oeste Santa Catarina e Paraná teve convecção durante a madrugada, se dissipou e aí nova convecção que se forma aqui com temperaturas bastante baixas. Então não são taxas de precipitação extremas, mas elas ficam acontecendo na mesma região por um longo período. Né? E se a gente observar aqui a sondagem de Foz do Iguaçu de ontem, ontem à noite, no caso 0TC do dia 7, a gente observa que tem bastante instabilidade termodinâmica, com o Mocape acima de 1500, aqui 1600. É, tem esse isolamento profundo que é favorável até tempestades organizadas. Dá para ver que esse isolamento entre 0 e 6 km, por exemplo, é de 18 metros por segundo. Geralmente acima de 15 metros por segundo já favorece convecção um pouco mais organizada, né? Que em alguns momentos pode provocar chuva intensa. Então a convecção mais organizada geralmente está associada a taxas de precipitação mais altas. E além disso, se observa a água precipitável de 60 milímetros, né, o que é bastante elevado, com algo que acontece nessa região, obviamente, principalmente no verão. Né, em alguns dias se observa água precipitável de 60 milímetros, mas associada a esse padrão dinâmico que favorece chuva intensa, é com certeza um sinal de que se deve ter cuidado com essa situação, né, porque a precipitação ela vai ser bastante elevada. E outro fator que se observa aqui é a advecção quente abaixo dos níveis pelo giro anticiclônico do vento com altura. E além disso, um escoamento de noroeste aqui, que é bastante significativo, principalmente se tratando de dezembro. Né? Esse escoamento que se observa aqui entre 1 e até a alta troposfera, geralmente se observa isso mais na primavera e outono, né? Em estações de transição, o inverno, obviamente. Mas no verão, né, já se tratando de dezembro, isso é
é bastante incomum, né, ter esse perfil de ventos bastante intenso até, e favorecendo a convecção mais organizada. Eu vou comentar um pouco sobre como que foi a evolução em grande escala, né, até chegar a esse ponto. E um fator interessante, que é um outro evento extremo que aconteceu nessa semana, foi um ciclone extratropical que se formou muito rapidamente, né, no Atlântico Sul. Eu vou brevemente comentar sobre esse ciclone também, porque ele tem uma certa influência no que está acontecendo agora. Né? Vamos começar pelas anomalias, então, mostrando as anomalias de pressão a nível médio do mar. Então, a gente observa que lá no dia 2 de dezembro teve, primeiro no dia 1 e dia 2 teve um evento de tempo severo, com alguns danos no Rio Grande do Sul, principalmente. E depois, na madrugada do dia 2 começou a se formar esse ciclone. A gente observa que tem pressão aqui em torno de 990 HPA, entre 0 e 6 UTC do dia 2. E depois esse ciclone ele avança para sudeste e se torna explosivo, né? Um ciclone bomba. Ele chega a atingir pressões em torno de 945 HPA. Então ele teve um decréscimo de pressão em torno de 40 a 50 hectopascais em 24 horas. Né? Então superou 2 Bergerons, que é a unidade que se usa para determinar se o ciclone é bomba. Então quando se tem acima de 1 Bergeron, que seria mais ou menos 24 hectopascais em 24 horas, é considerado ciclone bomba. Nesse caso ele superou 2 Bergerons, esse ciclone. Então foi uma queda de pressão bastante significativa, né? Aí dá para ver que em termos de anomalia padronizada, esse ciclone superou menos 6, né, desvios padrão em relação à média. Ou seja, a pressão 6 desvios padrão abaixo do que se esperaria nessa época do ano, nessa área. Então foi um ciclone bastante significativo, né? Ele está associado, obviamente, a um cavado em 500 HPA, que é bastante intenso também, com anomalias padronizadas de altura geopotencial e 500 HPA bastante significativos. Mas um fator que eu acredito que tenha sido o principal para causar um ciclone dessa magnitude foi a presença de bastante umidade, né? Porque também foi um ciclone que aconteceu no início de dezembro, que é uma época do ano que já tem umidade bastante alta, né, no centro do Brasil. Então, eu acredito que o fato desse ciclone ter acontecido perto no verão meteorológico já é algo que favoreceu essa intensificação explosiva. Dá para ver que a água precipitável, que no final do dia primeiro, ela era até acima da média em áreas do Uruguai e Rio Grande do Sul, e com o intenso transporte de umidade em direção ao lugar onde o ciclone se formou. Então, se a gente observar aqui o transporte de umidade, aqui a gente vê que o transporte de umidade era elevadíssimo, né? Transporte desde a bacia amazônica, moderadamente elevado aqui nas áreas do Chaco, do Paraguai, do Pantanal, Mato Grosso do Sul, Bolívia, e aí no Rio Grande do Sul e Uruguai ele era bastante extremo, né? Acima de 1000 kg por metro por segundo. Então isso favoreceu o início daquele ciclone explosivo, né? Dá para ver que aqui ao longo do dia 2 ainda se mantém um fluxo de umidade bastante elevado associado ao ciclone, e isso favoreceu aquela ciclogênese explosiva, né? Então esse foi um evento que geralmente se observa em épocas de transição, essas intensas ciclogêneses na costa do Uruguai e Rio Grande do Sul, mas nesse caso aconteceu em dezembro e teve o suporte de uma grande quantidade de umidade, né? Então isso favoreceu essa ciclogênese explosiva. Então esse ciclone se desenvolveu, criou esse padrão aqui em que tem uma ampla anomalia negativa de altura geopotencial ou baixa pressão, né, nesse nível da média troposfera. E ao mesmo tempo tem essa crista intensa aqui que avança em direção à Península Antártica, que é algo bastante importante em relação a esse evento de precipitação que está acontecendo no Paraná e Santa Catarina nesse fim de semana. Então a gente observa que essa crista ela se desenvolve, ela também favoreceu a ocorrência desse cavado que, por sua vez, influenciou a ciclogênese explosiva no Atlântico. E essa crista ela se mantém nessa região, né? Dá para ver que atinge até magnitudes até perto de 3 desvios padrão acima do normal em termos de altura geopotencial em 500 HPA. E essa crista ela mantém esse padrão aqui, que é algo que a gente observa comumente em eventos de precipitação intensa no sul do Brasil, onde se tem uma crista
nessa área da Península Antártica, uma ampla área de baixa pressão sobre o Atlântico e um cavado que se estende até o Pacífico, com uma inclinação bastante positiva, né? Um cavado bem deitado, né? Vamos dizer assim, em relação ao como a gente vê ele no mapa, né? Então esse cavado com inclinação bastante positiva, que até está associado a essa baixa desprendida aqui, ele mantém uma condição meio que estacionária sobre a Bacia do Prata. Então nesse caso aqui a gente observa que tem, além disso, uma crista no sudeste, né? Um cavado aqui sobre essa área da Argentina e Chile, e isso mantém esse escoamento de oeste a noroeste sobre o sul do Brasil e, no caso, mantém uma frente estacionária naquela região. E essa frente estacionária é a que vai favorecer a ocorrência de precipitação intensa. Então esse é um padrão bastante clássico, né, em termos de precipitação intensa no sul do Brasil. E se a gente notar aqui a água precipitável, né, isso aqui é no dia 5, né, alguns dias antes do evento, mas dá para ver que esse padrão ele meio que se mantém, né, conforme a gente vai avançando aqui no dia 7. Esse cavado até ele se intensifica aqui na costa da Argentina, mas ainda permanece a situação em que esse cavado ele se estende até o Oceano Pacífico e ele é meio que estacionário. Então, conforme esse padrão todo ele se desenvolve, um fator que é interessante notar aqui é que a gente vê já no dia 4, dia 3, água precipitável acima da média no centro do Brasil, e teve alguns eventos de precipitação intensa aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais também. Áreas do sul do Mato Grosso do Sul, por exemplo, teve um dia em que teve precipitação aí de acima de 200 milímetros em poucas horas. Se não me engano foi em Aral Moreira. Então, ao longo desse período, entre o dia 4 e o dia 6, mais ou menos, houve alguns eventos de precipitação intensa no centro do Brasil, que estão associados a essa presença de umidade acima da média. Então, água precipitável acima do normal aqui, que a gente nota aqui no dia 4, dia 5 e dia 6. E isso teve um papel interessante nesse evento de precipitação, porque havia já, antes do padrão dinâmico que favorece precipitação intensa, né, que no caso é essa frente fria que acabou estacionando entre o Paraná e Santa Catarina. Antes disso acontecer, já havia água precipitável próximo, né, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então essa região do Paraná e Santa Catarina tiveram acesso, essa região teve acesso a água precipitável bastante acima da média. E aqui já no dia 5, mais ou menos, a gente observa que em 700 HPA, por exemplo, começa a haver um escoamento de norte. Então no dia 4 ainda não havia muito escoamento de norte, no dia 5 começa a haver escoamento de norte. E esse escoamento de norte ele se mantém por pelo menos 2 dias, trazendo umidade em direção a essa região, que é onde teve precipitação intensa, está tendo precipitação intensa. Então, dois fatores, né? Antes, primeiro tem o fator dinâmico, que é a ocorrência desse padrão inteiro aqui em grande escala, né, que eu mencionei, que esteve associado também àquele ciclone bomba. E o segundo fator que é importante é a presença de água precipitável alta. Então, o centro do Brasil esteve bastante úmido nos dias que precederam esse evento e, portanto, quando o fator dinâmico, né, que foi a aproximação da frente, aconteceu, havia água precipitável próximo da região e isso que está favorecendo a precipitação intensa. Então aqui no dia 6 começa a haver esse escoamento de norte, aí tem um outro evento de tempo severo aqui no sul do Rio Grande do Sul, principalmente, onde teve algumas rajadas de vento intensas. Essa frente fria ela avançou. E notem como aumenta, né, a água precipitável aqui, né? Isso se deve à convergência, em particular, porque o escoamento de noroeste ele segue acontecendo, mas conforme essa frente se aproxima e esse cavado se intensifica aqui na região da Argentina, isso favorece maior confluência do escoamento nessa região aqui. Eu vou mostrar depois os mapas com mais alta resolução. Mas essa confluência que acontece ao longo da frente é o que aumenta essa água precipitável. Então, a água precipitável, durante a ocorrência do evento, né, que no caso hoje no dia 7 e amanhã no dia 8, ela vai chegar até 2 a 3 desvios padrão acima do normal. E isso tratando de início de dezembro, onde a água precipitável já é bastante elevada, né? Então é isso que está levando a esse evento aí que tem potencial de ser significativo. Agora olhando um pouco mais em menor escala, né, o que aconteceu. Então se a gente voltar lá pro dia... O primeiro teve
a ciclogênese, né, que começou a acontecer aqui no dia 2. A gente vê aqui um intenso sistema, ventos bastante intensos, ampla advecção fria acontecendo sobre o Uruguai e Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo o escoamento de noroeste, né, que nessa área aqui do Paraguai, Mato Grosso do Sul e partes do sul do Brasil, levando a umidade em direção àquele ciclone. A gente olhar aqui em termos de água precipitável, a gente vê que tem água precipitável acima de 55 milímetros perto do ciclone, então isso favoreceu aquele ciclone bastante intenso, né? E conforme essa frente avança, porque ela avança mais ou menos até em direção ao Paraná, Santa Catarina, aqui é quando começa a acontecer alguns eventos de precipitação intensa no sudeste, né? Dá para ver essa entrada de ar um pouco mais frio aqui em São Paulo, Paraná, mas persiste esse escoamento de noroeste aqui em áreas do Mato Grosso do Sul, associado a esse amplo sistema de baixa pressão, que é favorecido por aquele escoamento em grande escala, né, quando você tem aquele cavado com inclinação positiva mais ou menos nessa região aqui. Então aqui tem alguns eventos de precipitação intensa no sul do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que acontecem nesse dia. Deixa eu ver aqui, a massa de ar ainda está bastante úmida nessa área, né, acima de 50 milímetros. E aí, a partir do dia 5, começa a ver esse escoamento de norte bastante intenso. Então, 2 dias antes do evento, a gente observa esse escoamento de norte. Veja como a água precipitável aumenta bastante rapidamente, né? Aqui teve algumas tempestades severas também na Argentina e Uruguai, nesse dia, no dia 6. E depois o sistema avançou em direção ao Rio Grande do Sul, né? Ontem, na manhã de ontem, dia 6. Causou alguns danos, principalmente por vento aqui. E vejam que aqui na área do Chaco tem água precipitável acima de 55 milímetros, bem próximo da região onde vai acontecer precipitação intensa. E além disso, escoamento de 40, 30 nós em 700 HPA, em 850 HPA, até de 30, 40 nós também. Então, o escoamento de norte bastante intenso, presença de água precipitável próximo da região. E agora o sistema dinâmico, que é essa frente fria que está avançando aqui, que vai desempenhar o papel de causar levantamento na região. Bom, não adianta apenas ter umidade e ar quente e úmido, tem que ter também um mecanismo de levantamento para causar a formação de tempestades, que nesse caso aqui é a frente fria. Essa frente fria avança pela Argentina e Uruguai ontem, avançou pelo Rio Grande do Sul, e aí às 12 do dia 7, essa frente ela está na altura entre o norte do Rio Grande do Sul, mais ou menos em 850 HPA, mas em superfície ela já está um pouco mais a norte, então ela está na altura da província de Misiones, sul do Paraguai e Santa Catarina. Então essa frente fria ela vai avançando lentamente, né, em direção à região, porque é um padrão dinâmico em grande escala lento, é um cavado em 500 HPA bastante positivo. E segue acontecendo esse escoamento de noroeste, né? Então tem esse ar bem úmido que estava aqui nessa região, ele segue sendo transportado em direção ao Paraná e Santa Catarina. E aí com essa frente aqui, causando levantamento, você tem uma situação favorável à precipitação intensa. Então aqui, por exemplo, esses contornos brancos mostram a advecção quente em 850 HPA, em que se tem alguns pontos com advecção quente não extrema, mas suficiente para causar a formação de tempestades, né? E além disso, a água precipitável bastante elevada, escoamento de noroeste muito intenso, tem confluência dos ventos aqui em direção a Santa Catarina e Paraná, para ver o escoamento de sudoeste aqui em áreas da Argentina, noroeste em áreas do Paraguai, confluência, aumento da água precipitável nessa região e convergência, né? Esse contorno azul aqui mostra o movimento ascendente entre 700 e 500 HPA, então uma ampla área com movimento ascendente aqui nessa região. E é isso que mantém o sistema, né? Essa frente ela segue mais ou menos que estacionária, ela até se move um pouquinho para norte, né, ao longo do dia de hoje, mas segue acontecendo precipitação intensa naquela região, que é amanhã, né, no domingo. Então vejo que a frente, por mais que ela avance um pouco em direção mais ao centro do Paraná aqui durante a noite, né, do dia 7, amanhã no dia 8 volta o escoamento de noroeste intenso, trazendo umidade ainda em direção ao centro do Paraná. E o levantamento segue naquela região, né? Dá para ver que a confluência agora ela já não está tão intensa, porque não tem o escoamento de sudoeste aqui tão bem definido, né? Mas ainda assim o escoamento de noroeste persiste.
com água precipitável aí acima de 60 milímetros até em pontos do Paraná, alimentando esse evento de precipitação. E em 500 HPA é um padrão bastante neutro, né? A gente não vê um cavado intenso e progressivo, a gente vê meio que um cavado em 500 HPA, mas bastante fraco, apenas alguns máximos de vorticidade ciclônica embebidos. E um sistema bastante lento, é isso que mantém esses sistemas de precipitação intensa, né? No sul do Brasil, uma frente estacionária, o escoamento em 500 HPA bastante zonal, né? E lento, e presença de alta umidade e convergência associada ao escoamento de noroeste. E aqui analisando apenas algumas sondagens, né, em relação a esse evento, a gente pegar aqui, por exemplo, na manhã do dia 8, é uma área aqui no noroeste do Paraná, que é onde tem aquela água precipitável bastante elevada. A gente vê que água precipitável aqui acima de 50, 55 milímetros, e presença de instabilidade, com Cape acima de 2.500 joules por quilograma. Então isso vai favorecer algumas tempestades organizadas, inclusive, né? Que vão causar chuva intensa. E outro fator importante desses eventos de precipitação intensa é que tem que ter alguma instabilidade termodinâmica, alguma presença de Cape. Isso aconteceu, por exemplo, naquele histórico evento no Rio Grande do Sul, que tinha instabilidade termodinâmica bem elevada, acima de 2.000 joules por quilograma. Isso é importante para favorecer essas ocorrências de convecção aqui, que causam taxas de precipitação elevadas. Então, apesar de não ser taxas de precipitação extremas, né, acima de 50, 60 milímetros por hora, é uma taxa de precipitação que é intensa, mas não extrema, em torno de 20, 40 milímetros por hora, na maior parte da região, mas que se mantém por várias horas, porque tem esse influxo de umidade, né, que se mantém na região. Se a gente olhar, por exemplo, o Cape, né, a gente vê que hoje à tarde, no dia 7, tem áreas com mais de 2.000 joules por quilograma de Cape, e amanhã no dia 8 também, principalmente oeste e norte do Paraná, acima de 2.000 joules por quilograma. Então isso vai manter essa convecção, né, acontecendo na região, e aí potencialmente um evento de alto impacto aí que vai acontecer no Paraná e em Santa Catarina. Então se a gente olhar aqui os acumulados de precipitação até o dia 9, isso aqui seria amanhã do dia 9, né? Então a gente observa que mais de 200 milímetros em alguns pontos pelo SMWF. E isso somado ao que já aconteceu, né? Porque essa aqui é a rodada que começa às 6 TC do dia 7, então soma esses 200 milímetros aí a esses 100, 150 que já aconteceram, você chega a 300, 400 milímetros em alguns pontos. Então, um evento bastante significativo aí que está acontecendo. E vamos ver como que se desenvolve aí. Espero que não tenha mais uma grande catástrofe aí nesses estados, né? Então era isso. Obrigado e até uma próxima.